Olá, boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito gostoso para nós, como eu sempre digo, falar de Deus, falar em Deus é algo que nos gratifica muito, né? Adoro isso quando nos é dado esse desafio e cada um de nós tem um pouquinho de obrigação, né? E hoje pela manhã no meu devocional, algo que eu tentei dar mais ênfase foi a questão de agradecermos e louvarmos a Deus por tudo aquilo que Ele tem sido para nós e não por aquilo que Ele tem dado. Claro que necessitamos de coisas, necessitamos do alimento, necessitamos da moradia, do transporte, né, da proteção, do abraço que não se pode dar ainda, mas em breve poderemos nos abraçar, né, na nossa nova sede, nosso novo templo, né, o pessoal está trabalhando pra caramba, né, a gente visita muitas vezes lá e muita gente querendo ajudar, muita gente envolvida. Glória a Deus pela vida de cada um, glória a Deus pela vida dos nossos pastores, que estão super empenhados. E hoje coube a mim trazer uma palavra, né, várias palavras de Deus, né, e oro e glorifico o Espírito Santo pedindo que Ele me dê graça e nesse breve tempo que a gente estiver dividindo, né, essa passagem em que Deus colocou no meu coração, em que fala que Jesus sempre atende. Jesus sempre atende. Eu tenho plena convicção. Nem sempre Ele atende os meus planos, né? Porque nós podemos fazer o nosso plano, mas a resposta certa, a palavra certa, vem de Deus. Nem sempre Ele atende. Só que muitas vezes, nem sempre é só Ele. Né? Eu tenho duas passagens na Bíblia, você quiser adiantando, procura lá em Marcos 4, a partir do versículo 35, que fala que Jesus acalma a tempestade. Muitas vezes, e creio que cabe bem nessa situação que estamos passando, nessa tempestade que estamos passando, dependemos tudo e para tudo de Deus. Ou seja, eu coloquei a minha vida nas mãos de Deus, então a minha vida, sendo dele, depende plenamente e totalmente de Deus. A intercessão do Espírito Santo ao meu favor é constante. Agora, a minha posição diante disso é constante? Ou somos uma gangorra de altos e baixos que quando a coisa está bem, glória a Deus, quando a coisa está ruim, o que eu fiz para merecer? Amém? Abre lá comigo então, quem já abriu. Obrigado por você estar nos acompanhando, obrigado por nós estarmos juntos, mesmo que virtualmente, mas é gostoso a gente saber que pessoas que tenham o mesmo interesse, o mesmo foco, que é Jesus Cristo, estamos compartilhando disso. Quero agradecer a Deus mais uma vez. Ontem a Aurora, nossa priminha querida, saiu da UTI depois da segunda operação, né, de um pequeno problema, grande problema, né, no cérebro, mas está linda. Alguns eu coloquei no grupo da MVA, ela está sem nenhuma sequela. Deus é maravilhoso, mas precisamos mais disso. Precisamos de uma maior interação com Deus. Por isso que eu digo, Jesus sempre atende. Nem sempre Ele atende aquilo que a gente pede, aquilo que nós achamos que merecemos. Então lá em Marcos 4, capítulo 4, versículo 35, acompanhem comigo. Naquele dia ao anoitecer, disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam, e levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Ou seja, até aqui, queridos,
Jesus, poxa, vocês estão comigo. E por que vocês ainda têm medo? Com tudo que vocês viram hoje, naquele dia foi expulso, ele expulsou demônio, ele continuou curando, ele continuou a obra dele. E os carinhas ali do lado dele vendo tudo aquilo, né? Sendo testemunha de tudo aquilo. Aí ele diz assim: vocês ainda não têm fé? Então toma para ti aí, querido, querida, amados, toma para si tudo que Deus fez até aqui, tudo que Deus se mostrou para vocês até aqui, muitas vezes, e eu não julgo ninguém e nenhum, mas muitas vezes poxa, por que não acontece comigo? Ou eu faço tal solicitação a Deus através da minha oração e a coisa não acontece. Mas Jesus faz, Jesus atua, Jesus trabalha. E muitas vezes a gente, quando vem essa pergunta, por que estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Quer dizer, a tempestade, o vento, as ondas para ele, deu. Parou o vento, o mar, ficou uma lagoa. Provavelmente eu acho que ele voltou a dormir. Eu acho que essa situação, com certeza, né, deu uma certa tristeza em Jesus. Pô, vocês ainda não têm fé, gurizada. Com tudo que eu tenho feito, com tudo que vocês têm vivido comigo, através de mim. Hoje nós não temos Jesus pessoalmente, temos o Espírito Santo. Mas em todo esse tempo, em toda a nossa caminhada, tu ainda não tem fé? Isso é Jesus nos perguntando. Vocês ainda têm medo? A gente canta, né? Deus tem o melhor para nós. Né? Deus é fiel. Jesus tem o melhor para minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando tudo estiver bom. Quando tudo estiver dando certo. Amém? A cada um julgue-se. Porém, nessa situação, ele fez essa pergunta. Imagina a cabeça, e a nossa cabeça aqui, eu fiquei matutando isso. Ainda não tem fé? Poxa, eu oro, eu me dedico, mas ainda não tenho fé? Tenho. Mas não existe uma forma de medir a nossa fé. E a própria palavra de Deus nos ensina que se a gente quer sabedoria, a gente peça. Se quiser fé, a gente peça. Aí a gente esquece. Você ainda não tem fé? Vamos adiante. E aqui é o ponto-chave da nossa pregação, ou da nossa live. Não quero me estender muito. Uma live extensa, ela é cansativa e são muitas ideias. Jesus parou. Vocês ainda não têm fé? Agora abre lá comigo, por favor, querido, querida. Mateus 14, a partir do versículo 22. Amém? Nós lemos lá em Marcos 4. Marcos 4. Agora nós vamos lá para Mateus, onde Jesus aparece andando sobre as águas. Amém? Mateus 14, versículo 22. Estou lendo, eu baixo o olho aqui porque eu estou lendo na tela do meu computador aqui. Tá bom, queridos? Vamos lá. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo Jesus despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Amém? Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse:
Homem de pequena fé, por que tu duvidou? Amém? Até aqui. Mais uma vez Jesus desafiou num outro momento, numa outra situação, com os mesmos discípulos, no mesmo mar. Não se sabe a intensidade, mas aqui dizia que o vento batia, as ondas batiam e balançavam o barco. Tinha temporal, tinha uma tempestade. E Jesus veio caminhando sobre as águas. Já se assustaram, é um fantasma. Não, não tenham medo. Lá em Marcos ele perguntou, vocês ainda têm medo? Aqui nessa situação de Mateus, não tenham medo, ou seja, continuamos com medo. Eles tinham ainda medo, porque Jesus disse, não tenha medo. Lá ele perguntou se ainda tinham, e aqui diz, não tenho. Quer dizer, resumindo, tem medo. Temos medo. Mas Pedro, muito metido, não, se é tu, se é o Senhor, diga que eu vou andar sobre as águas também. Aí Jesus disse assim, vem. E ele foi, e andou sobre as águas. Mas quando ele começou a reparar na tempestade, reparar no vento, ele começou a afundar. Ou seja, ele tirou os olhos de Jesus e colocou o olho, considerou a situação, a tempestade, o vento. Ô Paulo, eu sei, eu já ouvi um monte de vezes. Mas sabe qual é a palavra-chave, ou uma das outras palavras-chave? Ou seja, Jesus é sempre o mesmo. A nossa fé não é. Altos e baixos, momentos bons, momentos ruins, mas a nossa fé não é. Porque senão nós viveríamos de asinha e tudo estaria certo. Quando Jesus manda parar a tempestade, acalmar o vento e parar as ondas, ele dá uma ordem. Vento, aquieta-te, mar, acalma-te. Amém? Só que quando ele diz para Pedro, Senhor, se és tu, manda que eu vá. Aí ele diz, venha. Ele deu uma opção. Onde eu quero chegar? A tempestade é a mesma. A tempestade é a mesma. Jesus nos dá uma opção a nós. E para a situação, ele dá uma ordem. Amém, queridos? A tempestade é a mesma. A situação, o sofrimento, para mim é uma medida, pode ser que a mesma situação para você não seja o mesmo sofrimento, mas é situação. Nisso, Jesus ordena a nossa atitude. Você ainda tem medo? Ainda tem medo? Não tem fé? Ou não tenha medo? Mais íntimo de Jesus, porque tinha passado mais tempo provavelmente, né? E quando Jesus dá essa opção, venha. Ele não diz, estou mandando vir. Ou não venha. Ele dá uma opção. E o detalhe, para fechar, para encerrar isso, querido, algo que tocou muito fundo no meu coração. Na primeira vez, ele mandou o vento e a água se aquietar. Mas nessa última aqui, quando ele anda sobre as águas, ele não mandou a tempestade acalmar. Ele deu a mão para Pedro. Ele não mandou, tipo na primeira passagem ali que eu li, ele mandou que o vento e as águas se acalmassem. E todo mundo continuou no barco. Beleza, agora eu vou poder dormir. Nessa, o que ele fez? Ele resgatou. Mas a tempestade continuou. Então muitas vezes, querido, nós queremos que Jesus acabe com o problema. Amém? Acabe com o problema. Mas será que simplesmente se ele acabar o problema, nós vamos dar a mão para ele? Não. Acho eu que não. O problema vai continuar. O que vai mudar é a nossa maneira de entender. É a maneira de encarar essa tempestade. Porque Jesus vai estar nos dando a mão. Vai estar nos resgatando. Vai estar nos levantando. Vai estar nos renovando. Venha. Venha. Tenhamos nós atitude de que a tempestade está batendo, o vento está chacoalhando, tô me molhando, tô passando frio, tô com problema disso, tô com problema daquilo. Mas nem sempre é necessário que Jesus dê ordem à tempestade.
Mas sempre é necessário que nós tenhamos fé, que nós não tenhamos medo. Ô Paulinho, querido, falar é fácil. Mas poxa, se nós não dividirmos isso, se nós não pudermos nos agregarmos, se nós não pudermos em espírito orarmos por um bem comum, né? A prova é a Aurora. Os médicos disseram, isso é milagre. Uma criança de 9 meses com um tumor, foi retirado 98% desse tumor, digamos assim. Só que ainda ficou, ela vai ter que fazer uma nova cirurgia, com todo aquele processo, com todo aquele estresse. Deus não acalmou a tempestade, Ele não tirou a tempestade até então. Mas nós sentimos no coração, não tenha medo, venha. Ela vem para cá, nós vamos trazer ela para cá, para que a gente conheça, para que a gente, a minha tia, pessoa sensacional, para fazer propaganda nossa, para exaltar o homem, não. Para nós vermos que a tempestade continua, porque não é só a Aurora que está sofrendo, não é só a tia, a mãe, o pai, nós como família. O seu problema não é só você que está sofrendo. Jesus te diz, tu ainda está com medo, tenha fé, venha. Assuma, parta, agrida, sabe, eu não tenho mais força. Peça e dar-te-ei. Bata e vos será aberto. Eu penso nessas situações em que Jesus não vai precisar ordenar que a tempestade passe. Nós só vamos ter que ouvir o venha. Vamos ter que deixar o nosso medo de lado. E parar. Mas tu não sabe o que eu estou passando. Tu fala isso porque tu não está no meu lugar. Para. Muitos de nós estamos talvez no começo da tempestade, no final dela, no meio dela, no olho do furacão. Aliás, no olho do furacão não, porque no olho não. O olho é calmaria, né? Mas nós estamos naquele entreveiro todo, naquela agitação, naquele sofrimento, aquela coisa que eu não sei para que lado ir. Muitas pessoas hoje perderam o emprego, não tem família para sustentar. Mas nós, atendendo a esses desafios que Jesus nos propõe, Ele não nos ordena, Ele nos convida. Amém, queridos? Então que nós tenhamos essa força. Eu não tenho mais força nem de orar, eu não consigo mais nem orar. Muitas vezes Deus não quer que você fale. Muitas vezes Ele quer que a gente coloque o joelho no chão, e isso já aconteceu para muitas vezes. Muitas vezes desses que me assistem hoje, para mim, em dias que não sai nem um glória, sabe? Dias que não, cara, dói tudo, dói o coração. E ali Deus fala contigo por quê? Porque Ele não quer que tu fale, Ele quer que tu ouça. Às vezes esse venha que Jesus diz, muitas vezes Ele diz assim, ouça. E Ele nos dará o caminho. Fácil? Não. Não, porque quando Jesus mandou a tempestade parar, quando Jesus resgatou Pedro do mar, a vida continuou. E com certeza outros e outros tantos desafios apareceram, surgiram. Para quê? Para que nós declarássemos, em Jesus, somos mais do que vencedores. Amém, queridos? Que essa palavra encontre repouso em seu coração, que essa palavra encontre restauro, né? Que ela sirva para que tu sejas alavancado, que o teu foco volte, que os teus sonhos, né, sejam reacesos, que as tuas ideias, que os teus planos não sejam postos por terra. Porque Jesus tem o melhor para nós. Muito bacana o discurso, mas o que adianta nós falarmos daquilo que não vivemos? Amém? Que Deus abençoe a todos, que vocês tenham um resto, que nós tenhamos um resto de semana próspero, abençoado, e uma comunhão cada vez maior com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graça e paz a todos.